Boa noite a todos, eu me chamo Lucas, você está assistindo o canal Restauração SA. E gente, hoje eu tive alguns problemas, eu costumo gravar todos os meus vídeos sempre aos domingos. Como vocês sabem, durante a semana de segunda a sexta eu trabalho com outra ocupação. Sábado é o Shabbat, é o dia do descanso, então eu só gravo meus vídeos aos domingos. Só que hoje, nosso querido vizinho de cima, mesmo sendo domingo, ele está martelando, tá uma maravilha. Então, tive que gravar aqui numa outra parte da casa, estou gravando com o celular. É assim, gente, eu até comprei uma câmera melhor do que essa do celular, comprei aquela C922 Pro da Logitech, só que o meu computador é um all-in-one, ele é antigo, entendeu? Então a memória RAM dele é fraca, e rodando no OBS, que é um programa de gravação, a imagem não está ficando muito boa. Então, mais pra frente, talvez eu aumente a memória do computador. Só tem dois problemas nisso. Primeiro, eu sou antimaterialista, então eu não compro coisas só por comprar, entendeu? Se está fazendo a função aqui, que é passar minha mensagem, ainda que não esteja uma imagem maravilhosa, eu não vejo por que comprar uma coisa por comprar. Realmente eu sou uma pessoa extremamente minimalista, só tenho o necessário. O celular também já está me dando alguns problemas, ele é um celular antigo, é um Moto G5, então talvez eu compre um celular melhor, já que tem uma câmera melhor, e deixe a Logitech para eventualmente fazer alguma live, alguma coisa que as pessoas tenham interesse. E assim, gente, a gente está numa fase tão difícil da pandemia que eu até achei melhor. Eu poderia esperar para fazer esse vídeo mais para frente, porque eu gravo com bastante antecedência. Então eu costumo gravar 3 vídeos de domingo e marcar mais para frente. Porque eu tinha um planejamento desde o ano passado de ir para Jerusalém, para Israel, e, enfim, várias coisas estavam planejadas e que foram adiadas por causa dessa pandemia. Então eu deixo gravados os vídeos uma semana para frente e isso me deixa com uma certa tranquilidade. Então, em tese, eu poderia não gravar hoje, porque eu estou gravando em outro lugar aqui. Talvez o áudio saia um pouco, tipo um áudio de aquário, mas eu achei melhor passar essa mensagem para vocês do que deixar sem vídeo esse final de semana. Então, sim, nós estávamos falando sobre as sociedades anônimas e eu coloquei o meu intuito justamente de não sair já falando de investimentos, de compra de ações, etc. Mas explicar um pouco a origem das sociedades anônimas, como elas foram criadas, etc, etc. E o que eu vejo? Tem muitos canais no YouTube falando sobre múltiplos, sobre empresas, analisando empresas, etc, etc, etc. Só que eles não dão os conceitos para você entender como funciona uma empresa, para entender como funciona uma sociedade comercial, etc. Basicamente, eles compilam esse material em cursos pagos e aí eles dão essa introdução histórica, que é bom a pessoa ter um conhecimento do que ela está fazendo, maior. Eles fazem isso em cursos pagos. Só que no mundo de hoje, na pandemia que a gente está, sinceramente, eu não pensaria nem cogitaria em gravar um curso sobre alguma coisa, mesmo tendo formação para isso, tendo fundamentos. Lógico, se eu fosse gravar um curso eu ia ter que melhorar o equipamento e tudo mais, mas assim, gente, a situação que as pessoas se encontram é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, eu peguei um Uber faz uns 3 meses já, 3 ou 4 meses, mas o cara era dono de uma empresa, o cara era muito rico, ele perdeu tudo, estava fazendo Uber. Também fui no mercado há cerca de um mês atrás, e aqui no bairro que eu moro, que é o bairro do Itaim Bibi, tem algumas aglomerações de entregadores de Uber, porque é um bairro que as pessoas pedem muito, já pediam antes da pandemia. E assim, eu vi pessoas sentadas no chão, os entregadores do Uber, do Uber Eats, do iFoods, etc. E um cara conversando, dando uma palestra. O cara dando uma palestra sobre macroeconomia, falando sobre comércio exterior. Meu, você vê que é um cara que ele poderia ser professor de uma universidade pública. O cara é entregador e a palestra do cara com altos conhecimentos, conhecimentos de Incoterms, conhecimentos de, como eu disse, de microsistemas econômicos, coisas que eu tive na USP, entendeu? No mestrado. E o cara é um entregador de iFood. Tem um cachorro latindo, gente, eu não vou editar esse vídeo, justamente porque eu já estou fazendo em outro lugar, então eu vou só para passar um pouco do conteúdo. Então, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Primeiramente, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você está caindo agora de paraquedas aqui e não é inscrito, deixar o seu like, que é legal para ver se vocês estão gostando desse conteúdo, se é realmente um conteúdo que vale a pena fazer. Então, nessa primeira parte, eu vou fazer uma breve introdução do que são sociedades e sociedades comerciais, e em seguida eu vou passar uns slides que eu já havia gravado, falando os conceitos de como surgiu a sociedade anônima e algumas divergências doutrinárias que tem sobre isso. Primeiramente, vamos falar um pouco do que é uma sociedade.
Quando pessoas se organizam com um objetivo comum qualquer, ou seja, com uma finalidade comum de alcançar um objetivo, então vamos construir uma casa. Então as pessoas se unem recursos, unem esforços, elas estão se associando para um fim comum. Quando essa associação ela visa o lucro, nós temos o que é uma sociedade comercial lato sensu. Eu não estou falando ainda de modo técnico, tá? Eu estou falando de modo... só para você ter uma noção do que é uma sociedade comercial. Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou no ano de 1500 em Portugal e eu sou um ferreiro. Eu sou um excelente ferreiro. Só que eu moro num local não tão bom. Então, como que era naquela época? Como que foi a organização da maioria dos estados? Primeiramente, havia um centro de poder, que alguém assumiu o poder, assumiu uma monarquia. Essa pessoa, geralmente, ela construiu uma fortificação, um castelo. E as pessoas menos favorecidas, que naquela época eram menos abastadas, elas iam se protegendo em torno do castelo em troca de pagar impostos, de dar servidão para aquela pessoa, para aquele lorde, para aquele soberano. Depois, com a evolução do tempo, isso cresceu e criaram-se muralhas, né? São as polis, que são as primeiras cidades-estados, e de fora das muralhas ainda tinha muita gente, muitas casas, e meio que a hierarquia de poder era ligada a quem morava próximo ao castelo ou próximo à igreja. Por quê? O Estado, o poder religioso e o poder político, eles estavam muito ligados. Então vamos imaginar que eu fosse um ferreiro e que eu tivesse uma excelente loja de ferragem, só que do lado de fora das muralhas, até perto da entrada das muralhas. E eu tivesse um grande amigo meu que morava do lado de dentro. E eu sou um excelente ferreiro, então eu sei fazer espadas, sei construir armaduras, sei tudo que você puder imaginar. Então, sou um ferreiro top, só que estou numa localização ruim e sou antissocial. Lógico, isso só vale para efeito de exemplo, nenhuma relação com a vida real. Só que não, né? Enfim, porém, eu tenho um amigo que é o contrário. O cara é o bom vivan, não sei o que lá, só que não gosta de trabalhar. Então o cara, ele é o parça, né, que nem tem esses parças de jogadores de futebol, ele é o parça dos melhores cavaleiros, dos melhores guerreiros, então ele vai em festas no palácio, não sei o que lá, só que ele mora com a mãe e não trabalha. Aí esse meu amigo vê que eu sou muito bom, fala assim, olha, eu conheço um monte de cavaleiro para te apresentar, que vai querer armadura, vai querer espada, vai querer tudo com você. Só que eu não vou fazer isso de graça, tá? Eu vou querer uma coisinha aí, um aqué, um caramingão, um dólar, um gold, etc. E aí ele fala isso para mim e fala, olha, o negócio é o seguinte, isso que eu saiba, você nunca trabalhou. Você vai fazer uma prospecção, então, para mim, é isso? Você vai fazer uma aproximação e quer uma remuneração para isso? Você vai ganhar menos que eu. Beleza, então a gente faz um negócio que você ganha 40% e eu ganho 60%. Esse negócio até então, ele é um intermediário, ele não é parte de uma empresa, de uma coisa em comum. É um negócio totalmente informal que está sendo construído. E começa a ser feito. Só que dá tão certo que ele fala, não, vamos trazer a sua loja aqui para dentro que eu te apresento mais gente. Você tem o dinheiro guardado? Eu falo, eu tenho, só que a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um negócio juntos, a gente vai montar a loja para dentro das muralhas, a ferraria, só que o seu dinheiro que você está ganhando você não vai receber, você vai aportar na empresa, você vai subscrever, quer dizer, você vai colocar isso como um valor para a empresa vai ter um dinheiro, vai ter moedas de ouro só para a gente investir no capital de giro, comprar mais materiais. Aí você passa a dissociar o seu patrimônio pessoal do patrimônio empresarial de uma forma comum. Esses dois sócios, eles têm uma parte do dinheiro que eles não podem mexer. Ele vai ficar na ferraria e a ferraria vai girar esse dinheiro. Nessa época nós não estamos falando ainda em personalidade jurídica, que foi uma ficção criada pelo direito, justamente para as empresas serem sujeitas de direitos e deveres. Mas você percebe que a estrutura começa a ser essa, ainda que informalmente? Então o que acontece? Esse aporte financeiro que é feito, essa ferraria ela começa a girar muito melhor e esse cara que não tinha capacidade de fazer nada, nunca trabalhou, ele passa a ser um empresário. E a influência que ele tinha de aproximação, de contrato de aproximação, passa a ter muito mais valor, porque ele é um associado de algo em que ele sabe que se ele conseguir melhores contatos, o que vai acontecer? A parte dele, que era 40% e aumentou para 50% porque ele começou a aportar, vai reverberar para ele mesmo na forma de dividendos. O que são dividendos?
de forma bem rudimentar, estou falando aqui de uma época medieval, os dividendos naquela época seriam, depois que a ferraria pagasse todas as empresas, os 50% para cada um de lucro em moedas de ouro, ou ouro que eles pudessem comprar na época. Então assim, isso é um exemplo rústico, bem tosco, do que seria uma associação comercial, um embrião de sociedade comercial. Isso foi muito sofisticado ao longo do tempo, ao longo da história, porque nós, seres humanos, devido à nossa adaptabilidade, a gente melhora com o tempo, melhora com os nossos erros, e essa característica fez a evolução de todo o direito comercial, a capacidade de trocar conhecimento, trocar expertise, trocar know-how. E assim, eu vou passar para vocês agora um slide, justamente falando sobre esse começo do direito comercial e algumas teses que existem na doutrina sobre essa questão de como nasceram as sociedades anônimas. Então nós temos duas grandes correntes. Nós temos uma corrente que fala que foi com as grandes navegações, então que com as grandes navegações, que eram para explorar locais desconhecidos, as pessoas aportaram recursos de forma autônoma, com um risco delimitado, e que ali seria o berço das sociedades anônimas. E tem uma outra corrente que fala que não, que foram províncias mercantilistas do que hoje é a Itália, que já tinham as primeiras características das sociedades anônimas. Nós temos esses dois grupos, e dentro desses grupos tem um historiador brilhante chamado Levin Goldschmidt, que estudou medicina, mas depois disso ele se tornou um grande historiador do direito comercial, um gênio realmente, um cara que se debruçou, que escreveu em vários idiomas, estudou toda essa parte medieval que eu estou conversando com vocês, todo o desenvolvimento do direito comercial, desde os fenícios até, sei lá, o início do século XIX, muita coisa. Então assim, ele tem uma visão específica de que foi uma empresa em uma cidade que foi o berço das sociedades anônimas. E a posição dele para mim é respeitabilíssima. Por conta disso, eu vou passar para vocês agora uns slides em que eu vou explicar uma posição, vou explicar outra, vou explicar outra. Como eu disse, se você acha isso muito teórico, muito chato, tem milhares de vídeos que vão falar empresa tal é melhor que a empresa tal, pode ir para lá tranquilamente. Esse é um canal meu pessoal em que eu quero divulgar o conhecimento nesse momento da pandemia. Eu sei que existem vídeos que falam sobre esses mesmos temas, só que eles são pagos, né? São de cursos, por isso que eu quero disponibilizar isso, um pouco do começo do que é a sociedade anônima, falar na história um pouco dela, falar da sociedade anônima brasileira, que muita gente diz que era 100% influenciada pelos modelos franceses, só que assim, tem coisas específicas aqui no Brasil que eram diferentes. Por exemplo, a pessoa poderia integralizar o capital com escravos, que hoje é uma coisa impensável, mas aconteceu aqui no Brasil. Vou até citar uma doutrina que fala sobre isso. E assim, depois disso vou falar um pouco sobre aqui no Brasil como é que foi o boom de 1971, a crise que teve depois de 71, as outras crises que tiveram aqui, enfim, dar uma geralzinha dos principais movimentos da Bolsa Brasileira, para depois trazer a forma da legislação, que é um conceito do Bolsa de Valores, do mercado de capitais, do mercado futuro, que negocia as commodities, e aí eu vou explicar um pouquinho também sobre isso, para depois eu falar sobre o que todo mundo realmente quer saber, que é a melhor forma de avaliar uma ação, preço-teto. Mas isso tem tantos canais que realmente eu prefiro divulgar um conteúdo um pouco diferente e que seja enriquecedor para a pessoa que até já investe, mas que não sabe no que está investindo. Eu acho que isso é importante. Bom, eu acho que é isso por enquanto e até a próxima. Fiquem com os slides. Solta a vinheta. Canal Restauração S.A. Olá a todos. Vamos falar um pouco hoje sobre a história das sociedades anônimas. Como a gente vinha dizendo nos vídeos anteriores, nossa ideia é justamente passar um pouco do conhecimento de onde essas sociedades surgiram, qual foi o berço delas, para que você que vai investir ou que já é investidor, pelo menos conheça uma estrutura daquilo que você está investindo, da onde essa estrutura foi pensada, como ela foi pensada originalmente, para que você tenha um conceito de não simplesmente comprar uma empresa ou papel de uma empresa porque alguém te indicou, porque te deram a dica de hoje, etc., mas que aquilo tem uma lógica própria
que aquilo tem um sentido organizacional histórico muito longo e que os reflexos disso valem até hoje para você estudar uma empresa, uma companhia de capital aberto. Ela é formada por pessoas, então você ter uma estrutura do que você naquilo que você está investindo. Não comprar alguma coisa vendada porque alguém te disse ou porque o gráfico vai subir ou descer. Tudo isso, análise técnica, análise fundamentalista, a gente também conhece, a gente também acha importante, mas a gente já viu milhões de vídeos sobre isso. Então eu quero passar um pouquinho da história e assim, tentar trazer para vocês um lado um pouco diferente desse mundo dos investimentos. E assim, como eu disse, é um canal pessoal meu, eu ainda estou tentando melhorar. Comprei esse microfone agora, é um Boya 9011. Já não gostei, sinceramente. Aqui nos slides eu estou segurando ele bem perto do meu rosto para ficar um som razoável. Ele na lapela, que é o microfone de lapela, não está funcionando legal. Então o microfone da câmera 9222 Pro da Logitech não pegou bem ainda. Não sei se é a memória do computador, eu vou aumentar a memória para ver se é isso. E esse boia também eu que acabei boiando aqui porque não era o que eu esperava. Talvez, o canal é bem novo ainda, mas enfim, talvez eu pense em pegar um celular melhor e gravar pelo celular mesmo, sinceramente. Aí, se já tiver alguém assistindo esses vídeos iniciais, deixe nos comentários que sugestão vocês têm, se pode ser um problema de configuração, sinceramente eu não sei. E aqui eu quero fazer uma pequena menção honrosa. Como eu disse, esses vídeos eles não têm natureza acadêmica, mas eu estudei, fui acadêmico, e tenho aqui que fazer menção a muitos professores. Esse vídeo aqui eu não vou citar todas as fontes, porque serão inúmeras, então presuma que tudo que está no vídeo foi tirado de algum grande autor, mas eu vou citar aqui os professores Valdemar Ferreira e Trajano de Miranda Valverde, que são autores de obras que eu li muito sobre sociedade anônima, que me influenciaram demais, e também alguns professores que eu tive aula, obviamente a professora Paula Forgione, o professor Eduardo Munhoz e o professor Calixto Salomão Filho, que tem uma experiência vasta em sociedades anônimas. Tem outros professores da faculdade, diversos, aí eu faço menção a todos, que influenciaram de uma forma ou de outra com palestras, enfim, que me ajudaram bastante em relação a esse tema. E um professor que eu não tive aula, mas que ele tem uma compilação boa assim, sobre a parte histórica do tema, é o professor Versosa. Esse vai ser até mencionado aqui nos slides. Mas assim, gente, se eu for mencionar todas as fontes que eu for, vai vir uma coisa acadêmica assim. Eu estou querendo falar com pessoas justamente que não têm esse conhecimento. Por isso eu vou fazer uma coisa um pouco mais tranquila em relação às fontes. Mas considerem que tudo que está aqui foi extraído de alguma fonte de terceiro que sabe muito mais do que eu, ok? Bom, vamos lá. As sociedades anônimas elas tiveram uma origem controversa, porque existem autores que defendem que essa estrutura ela veio das grandes navegações e outros autores entendem que vieram de outras estruturas negociais, principalmente ali daquela região da Itália, onde a Itália hoje de Gênova e Veneza. Depois eu vou falar um pouquinho especificamente sobre isso. Mas enfim, para a gente antes de chegar nessa origem, vamos falar um pouco da característica das sociedades anônimas, ou sociedades, ou companhias, como se chama hoje em dia. Sociedades anônimas são um ente formado por contribuições de seus participantes, acionistas, os quais não assumem obrigações além do montante das próprias participações individuais, sem solidariedade com os demais. O que isso significa? Que se eu comprar uma ação do Banco do Brasil hoje e colocar R$1.000 e o Banco do Brasil falir amanhã, o máximo que eu vou perder é R$1.000. Se uma outra pessoa comprou R$10.000, ela vai perder 10. Ou seja, não existe uma solidariedade entre os adquirentes das ações daquela pequena participação da empresa. Por que isso é um grande diferencial? Porque o direito ele foi evoluindo, acho que eu falei isso já no vídeo passado, ao ponto de pensar numa estrutura que limitasse a responsabilidade. E a base que a gente tem histórica são as sociedades anônimas. Então, você cria... as sociedades limitadas. O que é uma sociedade limitada, basicamente? Eu e minha esposa queremos abrir uma padaria. Então, LK Padaria Limitada. Cada um integraliza 50% das cotas. Ou seja, a gente vai na Junta Comercial de São Paulo, abre uma empresa de R$50.000, cada um põe R$25.000. Se a gente investiu esse capital passa a ser dedicado para a empresa e a empresa ela ganha uma personalidade jurídica. O
que é uma personalidade jurídica de uma forma assim, bem simples, bem resumida? A empresa passa a ser legitimamente, porque ela está registrada na JUSESP, ela ganhou um cadastro nacional de pessoa jurídica, um CNPJ, ela passa legitimamente a ser sujeita de direitos e obrigações. Então a empresa não pode ser processada, a empresa ela tem um capital próprio, e originalmente o intuito da formação das sociedades limitadas era justamente isso. Se a empresa quebrar, o máximo que os sócios perdem é aquele valor que ele tinha investido integralizado na empresa. Só que na prática, isso foi tão flexibilizado, ou seja, existem formas de responsabilização tão aderentes hoje em dia. Então você pode pensar em consumidor, você pode pensar em desconsideração da personalidade jurídica. Depois eu falo que isso também, em tese, você pode verificar. Na verdade, já se verifica em sociedades anônimas, mas com uma outra aplicação. Mas assim, aquela limitação originária das empresas, primeiro que ela era mitigada de muitas formas. E segundo que a estrutura dessa organização de capital ela era limitada. Então, empresas familiares, que a grande maioria, até hoje, acho que no Brasil, talvez no mundo, então, faltava a ela alguma característica. Qual que era essa característica? Justamente a ausência de solidariedade, a limitação efetiva à participação individual, e aí eu vou incluir uma outra característica, que é a possibilidade de captação dos recursos de terceiros e da poupança popular, mais para frente, com as empresas de capital aberto. Se bem que o Estado também fazia isso nas grandes navegações, mas enfim. Mas é a possibilidade de você captar altos volumes e uma despersonalização desses investidores. Ou seja, o controle dessa companhia ela ficava na mão de poucas pessoas que não necessariamente se confundiam com os investidores. E esses investidores, eles recebiam o quê? Um papel dizendo que ele era investidor, recebendo suas ações, ou seja, um título ao portador. Por isso que esse termo anônima, porque a pessoa ela não precisava aparecer. Se você pegar o berço assim, nas sociedades limitadas, era o nome da família, era o nome da pessoa, entendeu? João e Maria, sei lá, alfaiataria. Nas sociedades anônimas é justamente o contrário. Você tem um aporte de capital e você tem lá, o intuito original era esse, um anonimato de um papel dizendo que você era sócio. Bom, o direito francês, que foi um país em que essa questão, que já existia na prática, foi um dos pioneiros na sua regulação e influenciou muitas legislações pelo mundo, em seu artigo 2335 diz que a sociedade anônima é a sociedade na qual o capital é dividido em ações e que é constituída entre os sócios que suportam apenas as perdas referentes aos seus aportes de capital. Então é aquilo que eu falei. O risco fica limitado àquele aporte de capital. E essa difusão de possibilidade de adquirentes do capital também é um diferencial. Porque na limitada, principalmente no início da estrutura que foi desenvolvida ao longo da história, existia uma forma de confiança entre as partes. Para alguém entrar numa sociedade limitada por algum motivo, haveria que ser consultado outro sócio, exercido um direito de preferência de uma forma mais rígida. Então, existe uma despersonalização a priori na sociedade anônima. A sociedade de capital, depois, até tem um artigo do professor Erasmo Valadão e do Marcelo von Adamek, no sentido da ausência de affectus societatis. Aquela questão original da limitada, ela também foi mitigada pela doutrina. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez não quero falar difícil aqui. Mas, basicamente, aquela ideia de que para você fazer uma sociedade limitada, as pessoas tinham que ter um contato mais pessoal, ao longo do tempo, os estudiosos do direito eles foram questionando um pouco isso. Enquanto que nas sociedades anônimas, isso é inquestionável. Há uma despersonalização do aporte de capitais. Gente, outra coisa, esse vídeo é novo. Se eu estiver falando difícil, eu estou tentando falar de forma mais tranquila. Me avisem nos comentários que a gente retrabalha isso aqui, beleza? Bom, tendo essa ideia do que é uma sociedade anônima, do geralzão, do que seria uma sociedade anônima, então a gente tem um debate histórico assim. Esse aporte individual de capitais, ele começou nas grandes navegações ou começou em outras estruturas negociais? E é isso que a gente vai ver. Bom, grandes navegações, século XVII.
Uma grande parte da doutrina diz que foi aí o berço das sociedades anônimas. Em 1602, na Holanda, com a Companhia das Índias Orientais. Então, o que foi a fundação da Companhia das Índias? Foi uma organização de pessoas que queriam explorar lugares a serem descobertos pelo mundo. Então, pessoas com um espírito aventureiro, capitães, navegadores, etc., aqueles caras, eles eram contratados por organizações, e essas organizações para financiar um navio, para financiar os tripulantes, os recursos, alimentação, etc. Para se embrenhar num mar quase que desconhecido, onde já tinham especulações de onde seriam as Índias, de onde seriam os lugares, mas eram aqueles mapas medievais antigos, que alguns pontos que eram desconhecidos, eles colocavam a figura de demônios, de criaturas mitológicas. Então, assim, para enfrentar esse risco que ainda era notório, eles precisavam de investidores que aceitavam investir só o limite do risco. Então, se eu, Lucas, fosse comprar uma cota de uma viagem na Companhia das Índias, por exemplo, lembrando que nessa época a influência do Estado, a participação do Estado era gigantesca, mas enfim, que isso fosse chancelado pela coroa holandesa, e eu fosse comprar essas cotas, eu sabia que eu ia estar dando, sei lá, 100 mil dinheiros da época, e que se o barco afundasse, aquele dinheiro era game over. Mas se aquele barco voltasse, aquele navio voltasse, com ouro, com pratas preciosas, etc, 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 eu teria uma participação naquilo. Essa era a ideia embrionária, né? O professor Valdemar Ferreira até fala, capitalização de recursos para grandes navegações, onde o risco era limitado ao aporte. O investidor tinha um comprovante de participação que dava direito ao lucro e ao capital investido, de onde se originou o termo ação. Então, aquele termo ações que a gente tem hoje, que a gente tem na corretora e aperta um botão no aplicativo e compra, ele tem origem nesse pedaço de papel que tinha lá uma chancela real ou da companhia chancelada pela coroa holandesa, de que você colocou, sei lá, 100, 200 mil dinheiros num navio que ia viajar para um lugar que ele não sabia direito onde era, às vezes sabia, às vezes não, e poderia ou não voltar. Então, o risco ele era pulverizado entre os investidores. Se você for pensar, é uma estrutura que a gente usa hoje nos contratos mais sofisticados do mundo. Tá? Estou falando em 1602. A Companhia das Índias, em holandês, no meu holandês também enferrujado, mas nem tenho ideia na verdade, Veernight Oost-Indische Company, ou VOC, eu vou chamar de VOC aqui, é o nome das Companhias das Índias Orientais, VOC. Ela era sediada em Amsterdã e dela surgiu o conceito de ações, acting, por via da divisão, em 1610, do seu capital em cotas iguais e transferíveis. Torna-se-a, contudo, aos bons resultados, cada vez mais um organismo estatizado, com autoridade militar e poder bélico. O que aconteceu? A influência do Estado, a chancela do Estado, era indispensável naquela época. Lembrando que no mundo ainda existia aquela aliança entre Estado e Igreja. O Estado ainda tinha muito poder em relação a tudo praticamente. Tudo que era um empreendimento novo, grande, o Estado ele teria primazia. Então ele permitia a participação, obviamente, de pessoas que financiassem isso, mas essas pessoas eram chamados amigos do rei. Eram pessoas super importantes, de famílias tradicionais, ou pessoas, por exemplo, muito bem-sucedidas, também tinham muito dinheiro e poderiam apartar, mas que não poderia pegar muito bem, daí o anonimato, entendeu? Então, nessa linha é que isso foi surgindo. E assim, conforme esses empreendimentos foram sendo bem-sucedidos, esse organismo, que é a VOC, que é a Companhia das Índias, ela foi se estruturando no sentido também de ter poder bélico, ou seja, ela podia invadir locais, atacar locais. Então não era simplesmente aquela aventura, tipo Indiana Jones, que vai chegar, olha, achei, parece. Não, ela podia entrar arrebentando também, até locais que já estavam em processo de colonização ou em processo de um tipo de povoamento de terceiros, entendeu? Não só invadir um local que estava com índios, pode ser que outro país europeu estava em processo de dominação, eles entravam arrebentando, basicamente. Bom, em 1605, mercadores holandeses da VOC, armados, capturaram um forte português de Amboina, ou Ambona, aquilo que eu acabei de falar também. Era um forte português, então uma coisa organizada, já civilizada, e entraram arrebentando. Nas Ilhas Molucas, em 1619, invadiram Jacarta,
que renomearam de Batávia, o nome latino dos Países Baixos, e transformaram em sua capital. Em 1682, tomaram Bantam, que era o último porto importante ainda nas mãos dos nativos. A partir dessa altura, a colônia das Índias Orientais Holandesas, atual Indonésia, passou a ser administrada pela VOC, até sua liquidação em 1799. Concentrando seu monopólio das especiarias, os holandeses encorajaram a monocultura em Amboíno, o cravinho, no Timor, sândalo e nas Ilhas Banda, noz moscada. Então, assim, é aquela base do capitalismo monopolista. Eles assumiram o que seria hoje a Indonésia e delimitaram determinadas culturas. Então, uma parte ia cuidar ia desenvolver cravinho, outra parte sândalo, outra parte a noz moscada. Mas você vê que aí tem uma estrutura empresarial de você segmentar uma especialização numa monocultura, de você controlar tudo, mas daquele jeito, né? Baseado na força, com a força do Estado por trás, de uma militarização, de um controle, digamos assim, brutal para você adquirir e manter o poder, né? Baseado na força de armas, baseado no poder bélico também, e não exclusivamente na capacidade negocial. Mas assim, a Companhia das Índias ela foi muito bem sucedida durante um longo período e fez fortunas. E fez fortuna, literalmente fez fortuna, atropelou praticamente um monte de gente e basicamente durou muito tempo. Seguindo, vamos ver um pouco de algumas outras conquistas da Companhia das Índias. Em 1609, o explorador inglês Henry Hudson, a serviço da VOC, tentou uma passagem para as Índias, entre aspas, pelo noroeste e acabou descobrindo as regiões da América do Norte. Deu ao seu próprio nome o Rio Hudson, que existe até hoje, e a Baía de Hudson, proclamando as terras circundantes propriedades da VOC. Depois de algumas expedições, a primeira colônia foi fundada em 1615, Fort Nassau, em Castle Island, perto da atual cidade de Albany, que é a capital do estado de Nova York. Em 1652, Jan van Riebeeck, também da VOC, fundou a cidade do Cabo. Mais tarde, toda a região iria se tornar-se uma colônia neerlandesa ou holandesa. Em 1669, a VOC era a mais rica companhia privada do mundo, com mais de 150 navios mercantes, 40 navios de guerra, 50 mil funcionários, um exército privado de 10 mil soldados e uma distribuição de dividendos de 40%. Pensando naquela época, tá? 40 navios de guerra, 50 mil funcionários, 10 mil soldados, isso é praticamente um país. Era uma empresa, tudo bem que era uma empresa sob a chancela da coroa, mas que tinha uma máquina aí de guerra e distribuía 40% de dividendos. Quer dizer, era uma estrutura vitoriosa, lógico, muito baseado no que eu falei. Tem um berço aí do mercantilismo, mas também baseado muito na força, tá? A VOC, ou Companhia das Índias Orientais, ela perdeu força após a Guerra Anglo-Holandesa, na verdade, mais precisamente após a Quarta Guerra Anglo-Holandesa, que aquela região anglicana ali, que hoje é um Reino Unido também, estava fazendo frente militar à Holanda, então tinham guerras sucessivas e todas essas guerras elas importavam em grandes custos. E ela foi liquidada no Conselho Geral de Viena em 1815, e seus recursos remanescentes foram transferidos à coroa holandesa. Aquele investimento que era aportado em tecnologia militar, digamos, que eles usavam para as conquistas, ele também foi sendo depurado, porque como essa companhia também prestava serviço à coroa, no curso dessas guerras sucessivas, foram 4 guerras ali com o reino da Bretanha, digamos assim, onde hoje é o Reino Unido, Inglaterra, foram desgastando seus recursos ao ponto de que ela foi decidido para a liquidação dela e os recursos remanescentes, que seria equivalente a uma falência, obviamente que não voltou para os investidores, foi para a coroa holandesa. Agora vamos para um segundo empreendimento que o historiador Levin Goldschmidt, um grande historiador que estudou medicina, mas depois se dedicou muito à história do direito comercial e direito empresarial, ele entende que essa foi a precursora das sociedades anônimas atuais, que é o Monte dos Justinianos, Mona dei Giustiniani, uma organização que foi criada por Simone Vignosi e captou a poupança popular dos cidadãos e funcionou na cidade de Gênova entre 1346 e 1556, e que financiou 29 galeras para a conquista e exploração de Tio e Foca. Galeras são os navios, tá? São os navios
que serviam para exploração, para conquista de terrenos, também com o pessoal armado, esse mesmo esquema que eu acabei de falar em relação à Companhia das Índias Orientais, tá? Para o Levin Goldschmidt, ele entende que esta organização é que foi o berço das sociedades anônimas, que foi antes da Companhia das Índias Orientais e que tinha aquelas características que a gente discutiu das sociedades anônimas. Por quê? As despesas somaram 2.300 liras divididas em 2013 loco, ou partes de 100 liras cada uma. Bom, o que está sendo dito aí? Que naquele período, além do financiamento ter sido baseado em captação da economia popular, ou seja, os cidadãos da cidade de Gênova, cidadãos que a gente fala não é qualquer pessoa também, né, tá? Sempre ligado ao Estado, sempre ligado ao poder e influência, mas eles investiram, captaram o dinheiro, captaram 201.300 liras, divididas em 213 cotas, digamos assim, partes de 100 liras cada, ou seja, essa divisão é que seria o berço embrionário das sociedades de explorações, é uma posição do professor Goldschmidt respeitabilíssima. E aí, nesse contexto, eu vou falar um pouquinho da importância de Gênova e Veneza. Gênova e Veneza são as mesmas que hoje estão na Itália. Basicamente, elas eram máquinas de fazer comércio. Máquina de fazer comércio. Espírito mercantil na Itália é fortíssimo. A Itália foi um país que se consolidou como país tardiamente. Então, as regiões da Itália, as cidades da Itália, elas têm vida própria, como se fossem pequenos países, personalidades próprias, rivalidades entre elas. Gênova e Veneza, elas guerreavam muito entre si, entendeu? Porque o comércio entre elas era forte. A partir do momento que elas começaram a fazer comércio com o resto do mundo, por rotas específicas, houve uma rivalidade que foi crescendo e assim. Eles tinham muito essa questão de associação, de criar corporações familiares que aprendiam um ofício, que desenvolviam o seu ofício. Então, o berço empresarial ele é muito forte na história da Itália. E em Gênova existiram empreendimentos específicos, como a Moana de Giustiniani, que é o Monte dos Justinianos, que foi uma companhia também de navegação, de empreendimento. E o próximo que a gente vai falar também, que é o Banco de São Jorge. Ou seja, havia um espírito empreendedor muito grande que leva muitos doutrinadores a falar que o verdadeiro berço, a verdadeira influência das sociedades anônimas veio da Itália e não da Holanda. Vamos para o próximo, que é o Banco de São Jorge. Banco de San Giorgio, não sei se é assim que se fala, apesar de ser descendente de italiano. O Banco de São Jorge ele nasceu porque a cidade de Gênova estava devendo uma fortuna por conta dos prejuízos decorrentes da guerra com Veneza, aquela guerra que eu acabei de mencionar. Como garantia foi entregue a alfândega aos devedores, até a quitação dos valores devidos, ou seja, foi entregue um bem em garantia aos credores. Não é aos devedores ali, aos credores. Então os credores eles passaram a administrar um bem com caráter fiduciário, ou seja, eles pegaram em confiança algo que não era deles, que era a alfândega, até que aquilo fosse pago. E esses credores, eles não só tinham direito a isso, eles organizaram um conselho de 100 participantes e os créditos foram divididos em parte, dando corpo ao ente São Jorge, ou seja, os credores, eles tinham uma organização que, de certa forma, controlava ou administrava naquele período a alfândega até o dinheiro ser recebido. E a alfândega, como a gente sabe, a alfândega hoje, ela tem o controle de entrada e saída da rota comercial, então ela capta recursos. E foi assim que esses recursos foram sendo pagos. E o que aconteceu? Aquela dívida acabou sendo paga. Após o sucesso no pagamento daquela dívida, o Banco de São Jorge passou a administrar empréstimos mediante a entrega de terras em garantia, ou seja, aquela instituição que antes eram apenas uns credores que já receberam, aquele corpo formado por aquelas pessoas, ele passou a exercer outras funções. Olha, a gente pode emprestar mais dinheiro se vocês me derem terra, entendeu? Então aquilo adquiriu uma certa autonomia. E como no conselho, para a cobrança do crédito originário, ele foi dividido em cotas, atribui-se aí por parte da doutrina a característica de sociedade anônima por ações. O professor Haroldo do Clerc Malheiros Versosa e cita também Valdemar Ferreira, que é um grande expoente da doutrina, eles afirmam que não era bem assim, que não existe um traço histórico linear que ligue aquela organização genovesa às sociedades em causa, são sociedades por ações. Por quê? Porque ele fala que aquela organização do conselho ela foi dedicada a um período específico da história e para resolver um problema específico, digamos assim.
e não algo consolidado como na Companhia das Índias Orientais e nas outras companhias coloniais, em que foi recorrente a captação de recursos para empreendimentos comuns. Basicamente, essa é a argumentação que afasta o Banco de São Jorge como o primeiro escopo, o primeiro berço das sociedades por ação. Bom, e por conta disso teve essa discussão acadêmica entre os empreendimentos coloniais holandeses e as organizações de Gênova e Veneza que estruturam os aportes de capital para objetivos em comum. A maioria da doutrina entende que os primeiros deram origem às SA modernas. Ou seja, que as companhias de navegação, as holandesas, depois também tiveram companhias de outros países, dinamarquesas, portuguesas, etc., mas que esse foi o berço, porque houve uma continuidade maior e a forma de captação em si, o risco do empreendimento era maior. Nesse sentido, sobre as organizações como o Banco de São Jorge, Jean Scarra afirmava que a estrutura do que seria uma sociedade anônima não adveio dessa organização, que estava longe de constituir um tipo rudimentar de sociedade por ação, mesmo quando passou a operar como banco, pois mais se assemelhava a uma associação moderna dos portadores de obrigações ou debenturistas. O que ele está querendo dizer com isso? Primeiro eu vou explicar aqui um pouquinho o que é uma debenture. Uma sociedade anônima por ações ou uma companhia aberta, ela pode estar autorizada pelo seu estatuto social e pela legislação atual a emitir uma debenture. Uma debenture é um título que é como se fosse, em português mais simples, um empréstimo. Então eu compro uma debenture do Banco do Brasil, que eu estou citando, por exemplo. Um dia eu vou receber esse dinheiro. Mas eu não sou sócio, eu não sou acionista da empresa, eu sou um credor. Então, o que basicamente Jean Scarra está dizendo aqui é que naquela época, o conjunto de credores do Banco de São Jorge, eles tinham um crédito tão forte, de tanta pressão, que lhes permitia criar uma estrutura de fiscalização. Mas a partir do momento que eles recebem esse crédito de volta, que esse empréstimo é pago, eles perdem esse poder organizacional. Ou seja, aquele poder ele não se manteve de uma forma perene, diferentemente do que aconteceu na questão das navegações. Que os organizadores que captavam os recursos, de uma forma perene, eles faziam isso de forma mais sequencial. Por isso que essa parte da doutrina entende que o berço foi na Companhia das Índias Orientais. Mas as posições, gente, elas são respeitáveis. Porque se você parar para pensar, a ideia de tiro comercial, a ideia de você reaplicar o dinheiro para fazer escala, ela existia em todos esses casos. É que talvez a perenidade dos empreendimentos leve a grande maioria da doutrina a optar pelo berço nas grandes navegações. E assim, espero que essa explicação tenha sido clara para vocês, mas se eventualmente forem necessários complementos, vocês deixem nos comentários aqui embaixo e a gente pode tirar qualquer dúvida sobre esse tema. Dando sequência, a gente vai fazer um passeio pela história. Lógico que não dá para explicar a história toda, mas a gente vai, dando sequência agora, falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Tendo essa ideia estruturada de captar recursos e de ter uma escalabilidade desses recursos por meio da captação da poupança popular. Quando eu falo poupança popular aqui, eu estou falando de uma forma geral. É lógico que naquela época, como eu disse, isso era limitado à autorização do Estado. Mas a possibilidade de você captar muitos recursos, altos volumes de recursos, com um risco limitado, isso foi se desenvolvendo ao longo da história, através de inúmeros tipos de corporação. Essas corporações depois, mais para frente, foram se consolidando. E esses comerciantes consolidados começaram a ter direitos, começaram a reivindicar mais espaços frente à nobreza. E aí foi aquela evolução histórica que a gente sabe, dos burgos e da briga, digamos, entre essas pessoas que tinham muitos recursos, mas não tinham título, da luta de poder que muito mais para frente acabou culminando na derrubada de algumas monarquias e das estruturas de Estado mais modernas. E outro crescimento foi o crescimento marítimo, através do processo de colonizações, de riquezas muito grandes vindas da exploração desses países colonizados, de recapitalização. Então, aí a máquina comercial começou a girar no mundo através dessa estrutura, e o Código francês ele institucionalizou uma realidade, que era essa aplicação da estrutura das sociedades anônimas em empreendimentos pelo mundo. Então, basicamente, a Europa inteira, através da questão das corporações,
das companhias familiares que foram se desenvolvendo e através das riquezas promovidas por essas expedições, essas colonizações, elas foram criando estruturas que foram capitalizando os países europeus, principalmente os grandes conquistadores, e esses países foram adquirindo terras, impérios, como por exemplo o Império Britânico, que atingiu, por um período, até se dizia que o Império Britânico atingia qualquer lugar que o sol tocasse, aquela história toda. Então, isso foi sendo institucionalizado pelo direito estatal de cada país. O Código Francês ele influenciou muito, eu quis destacar aqui, porque ele influenciou muito as demais legislações. E isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, até chegarmos aos dias de hoje. Aí eu quero dar um salto para falar um pouco dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, como sabe, foi uma colônia da Inglaterra, que se libertou com o apoio da França e teve uma estrutura de formação muito baseada no protestantismo. Então os Founding Fathers, que eram os pais fundadores, eles tinham uma visão de mundo muito voltada para o empreendedorismo. Eles tinham se despregado um pouco do catolicismo tradicional, no sentido de que o dinheiro era uma coisa errada, etc, etc, e tinham uma visão de que você ter sucesso dentro de uma certa medida era associado, digamos assim, às suas conquistas. Então não era uma coisa ruim, não era uma coisa pejorativa. Essa visão norte-americana, ela influenciou desde as primeiras companhias americanas, quanto os pensamentos de grandeza e de expansão. Em um determinado período, esse sentimento se concentrou na questão do desenvolvimento da malha ferroviária. E aqui eu vou citar um livro, que é um livro do Richard White, Railroaded, The Transcontinentals and the Making of Modern America, Norton, Nova York. E esse livro, eu li esse livro, uma boa parte dele já, e li alguns artigos sobre esse livro. O que esse livro trata basicamente? Da mania de grandeza, basicamente, do povo americano naquela época, em querer fazer ferrovias gigantescas, sem ter um estudo técnico, na verdade, de que aquilo seria lucrativo. É o viés do excessivo otimismo, que é bem comum na área comercial. E basicamente o que aconteceu? Isso deu ensejo a muitos abusos. Por quê? As pessoas captavam recursos de terceiro para fazer essas grandes ferrovias, e quando alguém capta o recurso de terceiro, você tem um dever fiduciário. O que é um dever fiduciário? É um dever de confiança com aquela pessoa que te emprestou o dinheiro ou o recurso. E nesse caso a gente está falando dos acionistas. Então, os administradores, as pessoas que iam construir essas grandes ferrovias, eles prometiam mundos e fundos, eles apareciam nas cidades com muito dinheiro, dinheiro alheio, né? Aquela coisa, balada, mulher, isso, sabe? Como se fossem os barões do ferro, digamos assim. E quando essas companhias, no meio do caminho do empreendimento, isso quebrava de alguma forma, muitas dessas pessoas que eram influentes, eles tinham moratória, impostos que eram perdoados. Por quê? Porque sempre havia uma ligação estatal. Os chamados amigos do rei se manteve em relação à democracia norte-americana. Então, o cara ele captava um dinheiro dos acionistas, ele quebrava a empresa praticamente, ele recebia um perdão. Quando os acionistas iam descobrir isso, ou já não tinha mais nada, ou seja, aquela companhia parou no meio do caminho e virou pó, ou ele já estava vendendo para um terceiro aquilo e os acionistas nem sabiam o que estava acontecendo. Então, foram inúmeros abusos. Nesse livro, eles explicam, a palavra railroad daí do livro, na verdade, é um trocadilho tipo atropelamento. Basicamente, essas pessoas elas tinham influência, elas tinham poder, elas faziam o que elas queriam. E assim, aí uma reflexão minha, eu vou falar mais sobre o livro, mas assim, na prática, apesar de na época muitas dessas companhias terem falido, e aí é um estudo que eu fiz até comparado com outros livros de desenvolvimento dos Estados Unidos, essa malha ferroviária que foi sendo feita aos trancos e barrancos, railroaded aí, na verdade ela foi importantíssima bem mais para frente no desenvolvimento dos Estados Unidos. Se você pegar e comparar com o Brasil, que investiu em rodovias, para escoamento de materiais, cursos, etc., os Estados Unidos saíram muito na frente de outros países do mundo por causa das ferrovias. Então, em que pese os acionistas naquela época histórica, muitos tenham perdido tudo, tenham sido vilipendiados, essa construção específica, macro história dos Estados Unidos foi muito importante, tá? Só para fazer esse parênteses aqui, só uma coisa minha, não está no livro. Vou seguindo aqui.
Eu peguei aqui um trechinho do José Augusto Drummond, também um pesquisador, que ele estudou esse livro, então esse trecho é dele, tá? Olha lá. O ímpeto construtor de ferrovias era tão forte que em 1889, 20% dos 250 mil quilômetros de linhas ferroviárias existentes nos Estados Unidos tinham 4 anos ou menos de idade. A maior parte desses 50 mil quilômetros de linhas jovens correspondia às transcontinentais e a ramais conexos. Desses 250 mil quilômetros, 43% se localizavam nos estados do oeste dos Estados Unidos, onde moravam apenas 24% dos norte-americanos. Mesmo sujeitas a prejuízos, dívidas e falências, as ferrovias geraram grandes fortunas para os seus principais dirigentes, mas deram graves prejuízos para os financiadores, acionistas, bancos, governos, clientes, empregados, fornecedores, etc. Seus dirigentes visionários, entre parênteses, frequentemente enaltecidos como herói do progresso e da riqueza, gostavam mesmo, segundo White, de construir ferrovias com dinheiro alheio. Eles tiveram amplo apoio do erário público, dos governos nacionais e estaduais, nas formas de subsídios, doações de terras, liberação de tarifas, perdão de dívidas, garantias, isenção de impostos, etc., além de favores menores de governos locais. José Augusto Drummond. Então, desse artigo, acho que eu peguei uma partezinha aqui que resume tudo que eu estava falando. Então, basicamente, essas pessoas, elas pegavam o dinheiro alheio, elas tocavam para frente a construção saía, mas ou saía pela metade, ou quebrava no meio, ou eles vendiam um negócio, numa hora eles sumiam e todo mundo ficava vendo o navio. Tanto os acionistas, quanto os chamados stakeholders. Stakeholder é um termo do direito acionário, do direito do mercado de capitais, que é basicamente todos aqueles que estão envolvidos. Então, os trabalhadores, os clientes, todos que estão girando em torno da sociedade anônima e que têm alguma ligação, algum investimento, ou de tempo, ou de trabalho, enfim. Todos esses saíam prejudicados nesse caso aqui. Mas é o que eu te falei, isso é um exemplo claro da mentalidade progressista que vigorava naquela época na América. E na prática, isso fez os Estados Unidos sim dar passos tecnológicos à frente. Só que ao preço do sofrimento e da falência de muitas pessoas. Fazendo um pulo histórico gigantesco, eu vou falar um pouquinho da crise de 29, que eu resumo com uma palavra: capitalização artificial e influência do Estado. O que aconteceu? Eu vou primeiro explicar um pouquinho, depois eu leio essa frase que eu deixei aqui. Basicamente, os Estados Unidos estavam num período de ouro depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Os Estados Unidos estavam prosperando muito, empregos crescendo, tudo crescendo, consumismo absurdo, todo mundo gastando, euforia, aquela coisa toda, emprestando dinheiro para a reconstrução da Europa. Então, estava tudo assim, parecia que a coisa não ia acabar. Só que assim, essa euforia, ela leva à má gestão. Os recursos, uma hora, eles acabam, inclusive os recursos estatais. E foi esse o problema. O Estado, ele meio que influenciou, porque naquela época a força do Estado era muito maior, psicologicamente, digamos, o inconsciente coletivo da população, de que não existia um fundo de recursos. E existia um fundo de recursos. Existiam empresas, na verdade, que estavam captando capital, elas não tinham nem negócio sendo girado, aquelas chamadas dummy corporates, que é uma coisa do direito britânico, mas que depois também tem no mundo inteiro, mas assim, nesse período dos Estados Unidos aconteceu muito. Captação de recursos para algo que não existia, ou a pessoa captava muito recurso para algo que ela não sabia empreender, o negócio quebrava muito rápido. Então eu vou ler aqui e vou fazer uma explicação só para vocês entenderem. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias do mundo. Tipo, é a China hoje. Só que, mais ou menos. A nação também era a maior credora do mundo, emprestava vultosas somas de dinheiro para as nações europeias. O viés de otimismo excessivo. Em resumo, pessoas sem nenhuma experiência compravam ações na bolsa esperando que as ações se valorizassem para logo revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores, e criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia americana. Então, basicamente, você produziu muito sem ter um mercado consumidor e você aumentava artificialmente o preço de determinadas ações
por uma explosão assim, de interesse, só que na verdade tanto a empresa não valia aquilo, como algumas empresas nem tinham, que participavam da abertura de capital, nem tinham uma estrutura similar ao que elas vendiam, e essa bola de neve, ela explodiu de uma só vez. Por quê? O Estado, ele manteve essa ideia de capitalização artificial, ele praticamente, através do populismo, digamos assim, ele se escorou nisso, né, politicamente, só que na hora que teve a queda, o paraquedas não abriu. E aí eu coloquei aí, nem fiscalizou. Por quê? Porque essa fiscalização teria que ser prévia, obviamente, né? Tem que ter um controle estatal mínimo do que está acontecendo quando você fala em captação de poupança popular. Quando eu falo poupança popular, gente, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o dinheiro de todos nós. Se a gente pode investir em alguma coisa que é exposta, como o mercado da B3 agora, o Estado tem que ter uma fiscalização nisso. É um fato. Tem que ter uma fiscalização mínima. Tem pessoas que compram sem estarem instruídas para isso. Então você tem que ter um mínimo de disclosure, um mínimo de informação. Nesse caso, o Estado não fiscalizou e nem segurou o tchan. Não aportou o dinheiro que não tinha, na verdade, na época, entendeu? E aí, nós tivemos uma crise em 2008, 2009, que foi a crise dos títulos subprime ou dos títulos podres, que ali o que aconteceu? Não vou falar dela como um todo, mas basicamente houve também uma leniência absurda do Estado, ou seja, o Estado parou de fiscalizar a venda de determinados títulos, que eles eram ranqueados como AAA, ou seja, como títulos bons. Esses títulos eram construídos com produtos que não eram bons, ou seja, você comprava um determinado fundo, digamos assim, um título, um produto, que dentro dele tinham outros títulos. E esses títulos eram, por exemplo, títulos de crédito imobiliário de uma pessoa que não tinha nada para garantir se ela não pagasse. Entende? Por isso que fala título podre, porque ele era construído um castelo de cartas, de mini títulos podres, e aí eles englobavam isso num produto, davam um nome bonito, uma empresa, de uma forma suspeita de rating, hoje já comprovado, mas dava um título de AAA, ou um título excelente, bacana, compra aí, só que não era nada disso. Quando isso estourou, aí foi uma diferença. Tudo bem que praticamente se imprimiu dinheiro, tá? Que também é uma outra medida perigosíssima. Mas assim, o Estado ali, o guarda-chuva Obama, no caso, que até influenciou muito na eleição dele, o Estado comprou, entre aspas, essa dívida dos bancos, o que é absurdo, né? Porque é o dinheiro público meio que passando um pano para um erro que foi de uma gestão privada, meio que pagando a conta do seu erro de não ter fiscalizado. Mas aí que tá. Aí vamos falar de novo em deveres fiduciários. Coitado dos eleitores americanos, né? Que eles tiveram que pagar, por meio de seus impostos, um Estado que geriu mal, uma empresa privada que abusou de desvio de informação, e por aí vai, né? Só fazendo um pequeno paralelo aqui. Em 29, os Estados Unidos não tinham dinheiro para fazer isso, nem a médio prazo. Então quebrou feio. Foi uma coisa, muitos suicídios, pessoas pulando de prédio, sem brincadeira, o negócio foi horroroso. Ó. E o Estado tem uma participação direta, em competência estatal. Beleza? Só para ficar bem claro isso. Porque tem gente que fala da crise de 29 muito assim, o capitalismo dos comerciantes e não sei o que lá, como se o Estado norte-americano não tivesse nada a ver com isso. Não foi bem assim, tá? Dá uma estudada que vocês vão ver. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho da influência terrível na Alemanha. Por quê? Na Alemanha existia a República de Weimar, que era um governo fraco, digamos assim, politicamente, e existia uma briga ideológica entre os socialistas, que tinham muita influência da França, do socialismo na França, e os nacionalsocialistas ou nazistas, que é o partido que veio da parte de baixo da Alemanha, da Baviera, liderado por Adolf Hitler, e que era um partido totalmente ridicularizado até então. Hitler tentou um golpe de Estado, ele foi preso, né? Ficou na cadeia, muito menos tempo do que ele deveria ter ficado, porque ele era muito carismático, muito influente, mas ele foi preso lá, que ele escreveu aquela obra dele, Mein Kampf, que é a obra que influenciou todo o nazismo, etc. Enfim, um monte de coisas absurdas, uma ideologia sectarista de uma forma absurda, quase desumana e quase impensável. Então, assim, os nazistas eram extremamente rejeitados na Alemanha. Então, eles estavam disputando cargos eletivos, perdiam, mas aos poucos a pessoa ia, opa, vamos aqui. Mas era uma coisa tão pequena, não ia vingar, digamos assim.
Pelo menos não no prazo que vingou. Mas o que aconteceu? A quebra de 29 nos Estados Unidos gerou, lembrando que aqui a gente está falando que os Estados Unidos, a produção dos Estados Unidos é 42% das mercadorias do mundo e emprestou dinheiro para todo mundo se reconstruir, inclusive para a Alemanha depois do Tratado de Versalhes. Então assim, a queda de 29 gerou que os Estados Unidos fosse cobrar a Europa inteira e a Alemanha também, entendeu? Só que a Alemanha não esperava por isso, politicamente e economicamente. Isso gerou na Alemanha um desemprego absurdo, uma sensação de desespero absurdo. E quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa está com fome, ela não pensa, ela fica mais suscetível a ideias mais radicais. E deu no que deu, né? A Segunda Guerra Mundial, tudo o que aconteceu. A Alemanha, que era um país de intelectuais, de grandes poetas, de grandes escritores, foi manchada a sua história por tudo o que aconteceu. E teve uma influência direta da irresponsabilidade do que aconteceu nos Estados Unidos. Porque até então não se esperava que o seu credor quebrasse também, né? Entendeu? Que a Alemanha tinha perdido a guerra, ela estava se reconstruindo, enfim. Você vê como o mundo, falam muito agora em globalização do ano 2000 para cá, mas o mundo ele sempre teve interligado, gente. Ninguém é uma ilha. E aqui no Brasil? Bom, no Brasil, o Banco do Brasil foi a primeira sociedade anônima, fundada em 12 de outubro de 1808 por um alvará de Dom João VI, outorgado por carta real. Vocês lembram aquela história que o Dom João foi para o Brasil, morou aqui e tal? Então, o Banco do Brasil, ele obviamente, ele foi institucionalizado como uma estrutura ligada à monarquia, ligada ao Estado, mas ele tinha características de sociedade anônima embrionária nele. Ele era uma sociedade, assim, apesar do nome, o nome só não faz a sociedade. Então, ele tinha uma captação de recursos, ele tinha uma estrutura mercantil de banco já muito replicada dos bancos europeus. Mas aí que tá. Aqui eu quero fazer uma pequena ressalva. Essas empresas, que eram as primeiras sociedades anônimas que tiveram aqui no Brasil, elas eram empresas com monopólio estatal e mesmo séculos depois com fortíssima intervenção estatal. Pra vocês terem uma ideia, era possível você subscrever o capital com escravos. Você podia usar o teu escravo, o título sobre o seu escravo, para subscrever o capital. Olha o nível, quer dizer, eram aqueles mesmos amigos do rei que tinham uma ligação direta e que podiam participar. Muito pouca gente. Bom, em 1850 foi instituído o Código Comercial Brasileiro, que regulou sociedades anônimas, que naquele contexto eram abertas por um tempo determinado e sempre com autorização do Estado, para a fruição do seu funcionamento. Quando esse prazo chegasse ao fim, as mesmas eram dissolvidas. Na prática também não é exatamente isso que acontecia. Tudo depende de quem tinha o poder e de como isso era. As coisas iam mudando. Mas eu vou ler aqui o artigo 295. As companhias ou sociedades anônimas designadas pelo objeto ou pela empresa a que se destinavam, sem firma social e administradas por mandatários revogáveis, sócios ou não sócios, só podiam estabelecer-se por tempo determinado e com autorização do governo, dependente da aprovação do corpo legislativo, quando hajam de gozar de algum privilégio e devem provar-se por escritura pública ou pelos seus estatutos ou pelo ato do poder que as houver autorizado. Aquela coisa, é o Estado que controla basicamente tudo, mas a gente deixa vocês fazerem uma sociedade anônima. Então, um controle muito rígido do Estado, da participação estatal ao longo dos séculos. E hoje em dia também, se você parar para pensar, grandes sociedades anônimas nossas ainda têm controle do Estado, influência do Estado, presidente sendo dissolvido, conselho de administração sendo pressionado, infelizmente. E se você gostou desse vídeo, acompanhe a nossa playlist, que aborda diversos temas interessantes. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, pois semanalmente traremos mais conteúdo como esse para você. Obrigado novamente pela sua atenção e tenha uma ótima semana.